para quem não conhece, como eu disse, é uma alegria estar aqui, para que a gente possa estudar juntos o Evangelho de Cristo, para que a gente possa reviver Jesus nas nossas vidas. E é muito alegre para mim estar entre vocês, porque é no coração de cada um, é com a vibração de cada um, que eu fico cada vez mais fortificado, mais feliz nessa jornada enquanto sobrevivente da Terra, né? Enquanto nós aqui evoluindo, procurando nos redimirmos dos erros que cometemos no passado, e nessa jornada da seara das palestras espíritas, da divulgação da comunicação espírita, que a gente chama de comunicação social espírita, que é a caridade através da instrução, dos ensinamentos, das palestras. Quando eu vejo cada rostinho feliz, cada um vibrando a energia positiva, e essa energia vai se juntando, e a gente vai se conectando, e eu posso levar isso aqui lá para casa. Eu fico tão feliz de saber que tem muita gente que, assim como eu, está feliz por estar vivo, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, apesar das dores. A gente acorda mais um dia, vai em busca de batalhar, continua vivendo, aprendendo e buscando ser humano. Talvez eu seja o palestrante mais displicente mesmo nessa palestra aqui, né? Você gosta tanto, você marca 4 dias. Eu vou estar aqui hoje e amanhã. Então quem quiser ver a palestra de hoje, vem amanhã. Eu vou poder decorar. E eu vinha no caminho para cá, pensando o que a gente ia falar hoje. E eu pensando assim, o que a gente vai falar hoje? Por isso que eu falo que talvez eu sou mais displicente, porque desde o domingo, quando eu vi o calendário, eu sabia que eu ia estar aqui, mas a gente viaja, atende cliente, vida de bancária, a Luzia sabe como que é uma correria doida, a gente não tem tempo nem para ficar em casa, e é muita atividade. E está martelando na minha cabeça desde domingo, porque domingo foi domingo de Páscoa, né? Para que a gente pudesse falar hoje um pouquinho de Jesus. E aí eu vim escutando umas músicas no carro, enquanto eu vinha para cá, algumas coisas ali, e aí eu até te mentalizei. Falei assim, eu vou chegar lá, vai estar tocando uma música, e eu acertei quem estaria. Talvez eu já estivesse vendo aqui, né, o rostinho de cada um para preparar para a gente poder bater um papo. Eu queria, antes da gente começar, a gente não fez prece ainda, né? Mas eu queria, antes da gente começar, só para eu perceber como que vai ser o ritmo da palestra, que a gente pudesse, dentro do que eu vou trazer, eu vou falar um pouquinho de Jesus, né? Nós passamos a Páscoa, na Páscoa nós comemoramos a ressurreição, ou seja, Jesus nos mostrando que a vida espiritual é imortal, porque ressurreição não é o corpo do Cristo que voltou a viver depois de morto, mas é a alma do Cristo que nunca morreu, se mostrando para a gente na vida espiritual que é eterna, assim como as nossas, que nunca vão perecer, apesar do corpinho vai ficando cansado, depois é depositado na terra, apodrece. Esse espírito está bonito aqui dentro, cheio de luz, ele continua vivo. Então, antes da gente fazer a prece, eu queria fazer um leve censo. Não precisa se preocupar, ninguém vai olhar para o lado, eu só queria entender um pouco. Aqui, quem está aqui dentro, que é espírita desde que nasceu? Pode levantar a mão baixinho, não tem problema. Tá. Quem aqui vou falar porque ninguém deixa de ser, tá bom? Pelo amor de Deus, não vão me querendo me crucificar. Quem aqui é católico? Quem é evangélico? Tem alguns que não levantam a mão hora nenhuma, vou chegar aí. Alguém aqui não é cristão? Alguém aqui não acredita no Cristo? Ótimo, já chegamos aonde ninguém levantou a mão, ótimo. Porque não é possível, mas é possível. Já fez palestra em centro, a gente chegava e perguntava, alguém não é cristão? A pessoa levantava a mão. Aí eu ia tentando entender. E aí era uma pessoa que é ateu. E mesmo assim está aqui escutando, e às vezes é mais caridoso, está fazendo mais o bem, está amando mais o irmão, e sendo mais cristão do que a gente que fala que acredita no Cristo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o tema da palestra que eu vou falar de Páscoa, ele é muito lembrado nas celebrações agora de Páscoa, sobretudo da Semana Santa, da Quaresma, pelos católicos, mas também pelos protestantes, pelos evangélicos, através do Domingo de Ramos, que foi há 2 domingos atrás, através da celebração, de certa forma, da crucificação, que a gente lembra o luto desse momento, e depois do que se chama de ressurreição. Mas então, para que a gente possa trazer esse tema todo para cá e conversar, vamos falar com o dono dele primeiro, que é quem viveu esses momentos. Vamos falar com Jesus? Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus
e a Jesus e pedir que Ele nos abençoe e proteja. Amado Mestre Jesus, nesse momento em que nos entregamos do nosso coração e mente aos Teus cuidados, aqui preparados, depois de campos tão belos, a fim de recebermos a instrução, a correção e a energia que nos resguarda, nos protege e abençoa, que purifica o nosso coração, que acalma as nossas dores, as nossas aflições e angústias. Aqui estamos felizes pela oportunidade de estudar, de trabalhar, de estar aqui para ser melhor. Obrigado aos mentores desta casa, obrigado aos espíritos amigos que nos acompanham nessa jornada aqui da terra. Neste momento estamos aqui entregues a vocês, a vós, para que possam executar com a sua misericórdia e caridade a nossa purificação, a nossa abençoação, encher o nosso coração de paz, amor e esperança, mesmo que não mereçamos, porque Deus, nosso Pai, nos ama, e aqui estamos na condição de pessoas que erram muito, que sofrem também, mas que reconhecem que se pudermos fazer boas coisas, se pudermos amar o nosso próximo, se pudermos praticar a caridade, estaremos andando ao lado de Cristo. Que assim seja. Por que eu fiz essas perguntas aí? Tá? Não era para eu saber se aqui tem só espírito, se tem só católico, quem que é. Era para eu poder basear um pouquinho da aula de catequese. Era assim que, acho que chama assim até hoje, né? Mas na minha época de escola, não tem tanto tempo assim, mas já tem. Eu só apareço no tempo que já eu saí da escolinha. Mas a gente tinha as aulas de ensino religioso, que nos ensinavam os conceitos da Bíblia. Hoje na política, né, na política nacional de educação básica, o termo ensino religioso e o ensino cristão foi deixado para as religiões, para as igrejas, porque afinal era preciso ter-se uma ecumenia, era preciso não ter escolha religiosa para aquelas crianças que ali estavam sendo alfabetizadas. Mas eu lembro da minha época, quanto que era importante a educação religiosa, porque eu sou espírita desde que eu nasci. Só que a minha mãe não queria que a religião fosse imposta, nem a mim nem a minha irmã. Então ela permitiu que a gente fizesse catequese, que a gente fizesse primeira comunhão, que a gente fosse batizado. Ela permitiu que a gente fosse visitar igrejas evangélicas para poder conhecer. E à medida que a gente foi crescendo, porque eu tenho tio pastor, eu tenho da família que virou diácono, né, da igreja católica, porque padre não chegou a ser, mas virou ali alguém que ajuda durante a missa. Tenho muitas pessoas e palestrante espírita na família, então foi possível conhecer muita coisa. Eu acho que a minha sede de conhecimento, de curiosidade, que veio desde pequenininho, me levou a, desde pequeno também, estar no centro falando e fazendo palestras. Isso é muito importante para poder entender esse momento que a gente passou, porque a Igreja Católica é ela quem define a data do Carnaval. Vocês sabiam disso? Você sabia que o Carnaval é a Igreja Católica que escolhe? Mas está errado, né? Porque a data de uma festa pagã, de uma festa de excessos, mas é a Igreja que escolhe. Por quê? Porque o Carnaval termina na quarta-feira de cinzas, e a quarta-feira de cinzas marca o início do período penitencial da Quaresma. E a Quaresma relembra os tempos em que Jesus foi se exilar no deserto para purificar o seu corpo e o seu espírito, a fim de fazer o que ele deveria fazer, que é adentrar a Jerusalém levando a palavra. No momento do deserto, na Bíblia, e aqui eu estou contando histórias bíblicas, não tem a ver com denominação religiosa nenhuma. Jesus estava purificando o seu espírito, fazia um jejum, né? Então, se ele fazia um jejum, ele passava de certa forma fome, sede, necessidades, coisas que são humanas, e nós passamos também. Não dá para falar que eu estou passando fome, né? A barriguinha já está contando aqui, né, que está alguma coisinha em excesso. Mas, durante a Quaresma, se acostumou nos costumes populares. Isso não tem a ver só com a Quaresma, mas, por exemplo, os muçulmanos têm o período do Ramadã, onde
onde não se pode também comer ali enquanto o sol está sobre a terra. Algumas outras vertentes religiosas têm as suas quarentenas. Mas falando exclusivamente desse período, para nós modernos, a gente não vai para o deserto ficar 40 dias lá passando necessidade. Porque, até porque se a gente não trabalhar, a gente não come nem depois dos 40 dias, né? Aí o que a gente faz? A gente pega e escolhe alguma coisa que a gente gosta muito. Alguns é chocolate, outros é bebida alcoólica, outros é viajar. Cada um escolhe aquela coisa que ele gosta muito e vai ficar aquele tempo sem fazer. Um período penitencial. O que a gente mais descobre no período penitencial? O quanto a gente tem coragem, o quanto os nossos limites são testados e o quanto a gente é forte. Porque aquela coisa, às vezes, que todo dia eu faço, todo dia eu como, e aí naqueles 40 dias, até 45, porque a quaresma é 45 dias, né, o total desse período, eu consegui vencer aquele costume que eu tinha. Aí isso a gente está falando de alimentação, de algo que a gente gosta de fazer. E se eu pudesse converter isso em não falar mal de alguém? E se eu pudesse converter isso em não pensar mal de alguém? E se eu pudesse converter isso em perdão todos os 45 dias? Eu vou escolher 45 pessoas, e eu te falo que não é difícil a gente ter 45 pessoas para pedir desculpa. Talvez a gente tenha uma que a gente tem que pedir desculpa 45 dias seguidos. Pode ser, a vida é pesada que eu tenho que fazer. Jefferson, mas a gente não ia falar de Jesus e desse período? Ia. Porque aí agora a gente vai começar a falar do Cristo. E do porquê que eu fiz essa introdução, no final eu finalizo ela pegando esse ponto, da penitência emocional, da penitência da caridade. Jesus cumpriu algumas profecias. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele é a história do povo hebreu, é a história de um povo. Esse povo foi contando histórias de pai para filho, alguns foram escrevendo em pergaminhos, em pedras, e essa história foi rompendo as existências. E ali teve alguns profetas que profetizaram algumas questões da vinda do Messias. E a vinda do Messias era cercada de alguns mistérios, porque ele viria para nos tirar do sofrimento, para acabar com as dores e sofrimentos. Ele viria para nos salvar. Como que a gente esperava? Porque primeiro, como que eu queria ser salvo? Naquela época e hoje. Emmanuel, em A Caminho da Luz, que é um livro que conta a história nossa enquanto seres humanos, do porquê que estamos aqui, como que essa terra foi preparada e quando que a gente vai deixá-la, e o porquê de deixá-la, e o porquê de dela se... Nossa, a palavra sumiu, não é transitoriar, ela mudar, ela ficar melhor, ela evoluir, a transição, essa era a palavra que eu queria trazer. Lá ele nos diz que na formação desse planeta, aqui se encontrava uma gama de espíritos muito evoluídos, e eles eram chefiados, governados, coordenados, chamem como quiser, por um espírito que já estava evoluído há muito, mas muito tempo, que era um ser crístico, e aí a gente apelidou de Jesus, em português. Cada língua vai ter um jeito de chamar. Esse Jesus, no momento da construção desse nosso planeta, já era um ser crístico, já era um espírito evoluído. A doutrina espírita nos explica que todos os espíritos são criados iguais, têm condição de evoluir. Talvez o espírito nosso, que habita nosso corpo, tenha a mesma idade de criação do espírito de Jesus. Por que será que ele fazia milagre ou não? Por que será que ele coordena a nossa existência, ajudou na formatação do planeta onde a gente ia morar e eu não? Por que será que ele é o Cristo, ele é o Messias e eu não? Os primeiros questionamentos que a gente vai fazendo. Quais escolhas que a gente foi fazendo no passado que nos distanciou tanto? E o que será que ele fez que o colocou nessa condição? Nós vamos falar do Espírito encarnado, vamos falar de nós aqui e de Jesus. Esse ser, no momento, e a ciência que estuda a datação de carbono, que é como eu conto as eras através das coisas que se encontram. Então eu encontro algo na arqueologia, faço a datação de carbono, quanto tempo que aquela coisa existe. Estima que a Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos. É muito tempo. E muito tempo atrás Jesus já estava aqui evoluído, preparado
e caridoso para nos preparar caminho. Esses seres, nós, em conjunto, somos tão atrasadinhos, né? E insistimos em fazer coisa errada, e insistimos em pecar. O homem aqui na Terra, o ser humano da evolução, segundo a ciência, existe há mais ou menos 300 mil anos lá atrás. Mas demorando, né? Na época que Jesus preparou o paraíso para a gente morar, para a gente chegar de fato a merecer estar aqui, nós demoramos um pouco. 300 mil anos, hoje a gente está em 2026, depois da partida do Cristo, né? Depois, na verdade, da partida não, porque se começa a contar o antes e depois de Cristo ali, com Cristo já nossa certa idade, então vamos basear em 2030, 2035 anos depois do nascimento dele aqui, e a gente ainda está aqui. A gente ainda está cometendo os mesmos erros. Terceiro ponto para a gente pensar. Jesus cumpriu uma profecia, por exemplo, do seu nascimento. O nascimento de Jesus diria que uma estrela iria brilhar no céu e o filho de Davi estaria nascendo. Por que o filho de Davi? Davi, aquele lá da história, da Bíblia, que com um estilingue ou um bodoque, né, uma pedra, matou um gigante que era o Golias. E com isso ele pôs fim numa guerra e se tornou rei do povo hebreu, que foram descendentes lá de Abraão, das primeiras profecias bíblicas, do acordo de Deus com a aliança dos homens. Lá isso, porque senão a gente gasta muito tempo falando só disso. Mas Davi, que era rei, teve um reinado, depois teve um filho chamado Salomão, o sábio, que resolvia as contendas do povo de forma muito sábia. Aquela história de partir o bebê no meio, todo mundo conhece, até quem nunca estudou a Bíblia, que as duas mães brigavam por uma criança, e aí ele falou, parte no meio, entrega metade para cada lado. A mãe que, na hora que foi dar o golpe, pulou na frente, não mata não, pelo amor de Deus, era a mãe da criança, a outra estava nem aí. Ninguém está me ouvindo, né? Ou eu que estou me escutando. Salomão teve uma grande construção, um grande templo, depois aquela região foi invadida pelos babilônicos, destruiu o primeiro templo. Salomão depois morreu mais à frente, outros, aí Salomão, como era um rei muito sábio, tinha um Reino Unido, e aí depois veio Roboão com Jeroboão, que dividiu-se o reino, depois outros 4 reis, e foram dividindo os territórios, mostrando um certo conflito daquele povo, que já era herdado lá das 12 tribos, que são herança de Israel, que é Jacó, irmão de Esaú, filho de Abraão. Então, o que dá para perceber é que na história do povo de Deus, vamos dizer assim, que foi herdada lá de Abraão, contenda não era segredo, briga não era um negócio muito incomum, era mais comum do que você imagina. Dá para ver que a gente evoluiu muito, né? Hoje a gente briga com um cara no trânsito, porque ele acelerou mais e fechou eu no trânsito e está indo na frente. Aí eu falo, era eu que queria estar na frente dessa fila de carro, tem mais 30 carros na frente, o problema é o cara que me fechou 30 carros atrás. Nós continuamos brigando. Aí chove, o Berlândia tem uma estrutura de escoamento muito boa de água, né? As ruas começam a ficar encharcadas e a gente começa a ficar nervoso, porque eu quero chegar em casa logo, mas eu tenho que ir para o centro. E por que eu não vou para o centro? Porque está chovendo. Se fosse para ir para a festa, será que a gente ia? Se fosse para ir jantar no Coco Bambu, será que a gente não ia? Vamos pensar. Mas voltando no Cristo, depende de quem vai pagar. Eu também pensei nisso. Se fosse eu, não ia. Pensei nisso também. Tem hora que saem umas coisas aqui. Mas pensando no Cristo, ele veio cumprindo profecias. A questão da estrela no céu, que guiou os reis magos, atravessou toda a Galileia para encontrar Jesus. Esperava-se o nascimento do filho do rei, por isso que é o filho de Davi. E o filho do rei deveria ter vindo num palácio, deveria ter nascido com ouro, com joias, ao passo que os reis magos que o visitaram, levaram, né? Ouro, mirra, incenso, coisas, preciosidades para aquele rei. E aí Jesus é tão categórico na sua humildade, que ele prepara o nascimento numa manjedoura, no meio de animais, num estábulo, porque Herodes, o grande, que reinava naquela época, com medo das profecias se cumprirem, um novo rei nascer e ele perder o poder que já estava dividido, manda recensear o povo, ou seja, manda conta quantos que tem nesse povo aqui. Naquela época, o censo não batia de casa em casa, as pessoas é que iam até o censo,
Então, José, que é pai de Jesus, junto com Maria, pega a sua família, que é Maria grávida e ele, vai até Belém, não é Belém do Pará, né? Vai até Belém, para poder responder o censo. Lá nasce Jesus. Mas Jesus volta a Nazaré e é criado como nazareno, carpinteiro, menino, que sempre ia até Jerusalém cumprir os deveres de um judeu, que na Páscoa era um feriado, né? A gente chama de feriado hoje, mas na época era uma celebração para agradecer a Deus, né? Aquele momento de vida. Era o momento ali do solstício, de inverno, de verão, depende de que hemisfério que você está do mundo, mas tem vários locais do planeta que se comemorava a Páscoa. Nessas comemorações, por exemplo, aos 12 anos de idade, Jesus some. José e Maria perdem Jesus. Fala, cadê o menino? Sumiu, 12 anos de idade. O que é que está fazendo? Vão atrás. Chega lá, ele está lá no cinema, está no templo, falando e o pessoal escutando. E o pessoal não é o pessoal igual a gente aqui, que é o pessoal mais custoso, o pessoal que ainda está apanhando para evoluir. Era o pessoal que eram os doutores da lei, ou seja, os que estudavam a Torá de Moisés, ou seja, os livros escritos, a lei divina deixada pela primeira revelação que Kardec nos traz no Evangelho, que é Moisés. Estavam escutando um menino de 12 anos pregar. Que legal, né? Era um profeta em ascensão, assim como vieram outros atrás. Uma das profecias dizia que o rei entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta, para libertar o povo. Então Jesus, no auge da sua idade, dos 33 anos, provavelmente, assim como conta a Bíblia, se prepara a ir a Jerusalém para a Páscoa. Isso é contado em Mateus, em Lucas, em Marcos e em João, cada um conta de um jeito. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus diz que Jesus passou pela região de Jericó, que era uma região próxima a Jerusalém, parou no monte Gerizim para rezar, e ali ele pediu que fosse preparado um animal para ele montar e chegar a Jerusalém. Olha como que as profecias vão se cumprindo. Se Jesus estava cansado, ou se ele sabia que ele deveria cumprir as profecias, ou se já eram os Espíritos preparando os apóstolos para cumprir as profecias, para que Jesus fosse reconhecido como o rei que ele era, ninguém vai saber. Se Mateus, Lucas, João e Marcos foi lá e romantizou esse trecho e colocou algumas coisas a mais para ficar bonito, também a gente não sabe. O que a gente sabe é que a população, no momento que descobriu que um pregador que tinha convencido quase toda a Galileia já de uma mensagem de amor, de paz, de esperança, trazendo um Deus diferente, que não era um Deus punitivo, não era um Deus vingativo, mas era um Deus de amor, de paz, um Deus que nos ama como filhos, mudou a imagem do Deus patriarca para o Deus papai, né? Tirou aquele pai bravo para o pai que ama. Ele de fato deveria ser o rei, e aí ele fazia milagres. Por exemplo, ele curou 2 cegos, isso é trazido no Evangelho de Marcos. E se ele tinha o poder de curar os cegos, fazer os surdos ouvirem, os coxos andarem, fazer os falecidos voltarem à vida, como é o caso de Lázaro, por que não ele não teria o poder de acabar com o poder dos reis? Então tinha 2 caboclos que estavam com medo. Um era chamado de Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande, o tetrarca da Galileia. Ele era o rei daquela região. Porém, era um rei de título, porque quem mandava na região a essa época era Roma. Roma expandiu o seu império para que pudessem, naquela época, dominar. O desejo dos czares de Roma era que de onde o sol nasce, onde o sol se põe, é Império de Roma. E aquela região era tomada por Roma, e um cara era o procurador daquela região, o delegado, vamos dizer assim, para os dias atuais, chamado Pôncio Pilatos. Pilatos era conhecido por ser um cara que mantinha a lei a passo firme, repreendia as rebeliões, os protestos, não queria perder o poder. Por quê? Porque existia um imperador em Roma, e se ele não fosse capaz de tomar conta daquele pedacinho de terra ali, que não é muito grande, se você pegar o Oriente Médio inteiro, é uma região pequena de terra,
Por que eu deveria deixar ele ali de procurador, de responsável por aquela região? Eu trocava ele. Então eu tinha medo de perder o poder. Quando Jesus, montado no lombo da jumentinha, vai entrando aos portões de Jerusalém, o povo que esperava o milagre, esperava a mudança, começa a lembrar da profecia lá de Zacarias do Velho Testamento e a pegar ramos e jogar na entrada, colocar suas vestes espalhadas para que aquela jumentinha passasse por cima, pompas que deveriam ser dedicadas ao filho de Davi, ao rei. Elas entram em Jerusalém. Só que Jesus era um rei diferente, né? Porque não era um rei que veio tomar o poder já era dele. Ele já é o governador dessa nossa existência, ele já é o governador dessa terra, ele já representa Deus para nós humanos. O poder já é dele, não foi ele tomar, ele foi ali mostrar, ele foi ali trazer o caminho. E durante a sua passagem por Jerusalém, nesse pequeno espaço de tempo que antecedia a Páscoa, que é de uma semaninha, ele começou a trazer problema, porque aquele povo que fez as pompas para ele na entrada, que esperava que ele fosse diretamente até Pilatos, que estava em Jerusalém para a comemoração da Páscoa, porque ele não morava lá, ele era de Roma, para Herodes, que não vivia no centro de Jerusalém, Herodes vivia no seu palácio, fechado. Ele esperava que Jesus fosse direto, chegasse lá, matasse os dois, né, e tomasse posse. Agora eu sou o rei disso aqui tudo. Jesus não faz isso. Jesus continua a sua mesma mensagem de amor, de paz e de esperança, de coração em coração. É tentado por diversas vezes, por diversos povos que estavam ali também, porque ali tinham israelitas, de gente das 12 tribos que foi herdando ali costumes. Os judeus, por exemplo, quando a gente fala judeu, eu não estou falando de uma religião. O judaísmo atual é diferente do judaísmo da época. Judeu era um povo, eram os descendentes da tribo de Judá. E Jesus era um descendente da tribo de Judá, porque ele nasceu na região de Judá, a Galileia, Judá da Galileia. Então, começa o burburinho, o povo começa a protestar, aqueles que não acreditavam começam a protestar junto e vai juntando força, e isso começa a cutucar lá em Pilatos. O povo está revoltado. Esse cara que chegou aí, que diz ser o Messias, diz ser filho de Deus, diz fazer milagres, está indo contra alguns costumes nossos. Vamos ver o que é isso aí. Prende esse cara, vai investigar. Pilatos tinha medo. Quem leu a Bíblia percebe que Pilatos tem medo de perder o trono para Jesus, mas tem medo de estar fazendo a coisa errada, porque ele tem medo de realmente estar condenando alguém que é filho de Deus de fato, de alguém que tem o poder de fato. Ao passo que Pilatos questiona Jesus: sois rei? O que Jesus responde? Tu dizes, o meu reino não é desse mundo. Ele deixa claro que o reinado dele é o universo, é o mundo espiritual, é o plano de onde viemos. Aqui é passageiro. Então ele não confronta. Mesmo assim, Pilatos pensa: se eu não condeno esse cara, o povo lá fora se revolta, Roma descobre que estão revoltados, eu perco meu poder. Se eu condeno esse cara, eu estou com um problema com Deus, porque o Roma, apesar de ter vários deuses, tinha temor a alguma coisa. E o que eu faço? Pilatos então pensa: é época da Páscoa, precisamos ser generosos, então eu vou oferecer para o povo. Eu tenho 2 presos, um é um ladrão, que é o Barrabás. Vocês já estão acostumados com ele aqui na região, porque já roubou todo mundo. E o outro diz ser o Messias. Eu vou soltar um deles, para que vocês fiquem felizes. Ele esperava que o povo gritasse para soltar Jesus, porque o cara não tinha feito nada, simplesmente curado as pessoas, trazendo uma mensagem de amor e carinho. Mas o povo inflamado, na revolta do protesto, pediu para soltar o Barrabás. Pilatos ficou louco. O que aconteceu? Ele mesmo, em gesto simbólico, diz e faz: então eu lavo as minhas mãos. Sabe aquela profissão de fé lá da igreja que a gente aprendeu, que Jesus padeceu sobre Pôncio Pilatos, padeceu sobre o reinado de Pôncio Pilatos, mas quem condenou Jesus fomos nós. Porque no momento da revolta, no momento da raiva, no momento de não ter sentido para o futuro, de não enxergar a esperança, nós escolhemos errado. E aí,
eu corto um pedaço dessa história e venho para os dias de hoje. O que a gente faz quando a dor está muito severa? O que a gente faz quando a gente não enxerga o amanhã? O que a gente faz quando eu acho que o meu sofrimento é o maior do universo? Eu reclamo de Deus. Eu questiono os seus desígnios. Eu questiono que eu não seja merecedor. Eu questiono que o outro talvez mereça sofrer muito mais do que eu e não está sofrendo. E a gente volta lá nos tempos de Jesus. Jesus tinha poder para fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse, no momento de ser crucificado, descer da cruz, era um problema nenhum. Porque se ele cura o que não enxerga, cura o que não ouve, cura o aleijado, curar um prego na mão era a coisa mais simples do mundo. Mas Jesus sabia da sua missão. Antes de começar o seu tormento, ele vai ao jardim do Getsemane para fazer a sua oração e pede a Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o sofrimento que ele teria. E ali ele não está pedindo, Jesus não está pedindo para assim, ó, não me crucifica não. Ele já sabia o destino dele. Não me condena não. Ele sabia o que ele deveria fazer. Ele sabia que para nos salvar, que para nos mostrar o caminho, só os seus exemplos não seriam suficientes, porque já era de mais de 3 anos, desde o início do seu caminho profético, lá das bem-aventuranças, que eu comecei o ano aqui, falando disso. 3 anos depois, o povo ainda estava questionando as coisas que ele falava. Era preciso dar prova de fé, era preciso dar prova da vida depois da morte. Então Jesus pede para afastar o cálice do sofrimento, da dor, e talvez Deus foi misericordioso, Jesus no seu poder, de ter amenizado um pouco as dores do Cristo, porque nós o infligimos uma dor severa, física e emocional. Porque imagina alguém que está dedicando de si para você, e você condena, chicoteia e crucifica. Dentro de casa, às vezes, a gente tem alguém assim. Talvez a gente tenha aquela mãezinha que está tentando fazer a coisa certa, mas ainda é imperfeita, e aí o filho, ou o pai, e o filho vai e questiona, e condena, e fala, traz dificuldades. Talvez eu tenha um vizinho que é problema, e eu trago dificuldades. Talvez eu tenha um colega de trabalho que é problema, e eu trago dificuldades. Talvez eu tenha pessoas ao meu redor que deveriam ser facilitadores da minha vida e são dificultadores, da mesma forma que talvez eu sou o problema da vida das pessoas. Jesus aceitou o seu calvário, foi à cruz, mostrou que o Filho do Homem, que é assim que ele se chamava, quando ele queria dizer do corpo carnal. Então ele mostrou que o Filho do Homem morre, mas que o Filho de Deus é imortal. Porque quando Jesus ao 3º dia ressuscitou, é assim que a Bíblia traz, mas pode ser uma troca de palavras para a tradução, o alfabeto aramaico, a Bíblia é escrita em aramaico, em grego, em hebraico. O alfabeto é um pouco precário, eles têm menos letras, menos consoantes do que a língua portuguesa, do que o inglês, do que as línguas latinas que são mais modernas. Se foi traduzido para a ressurreição, que deveria ser reencarnação, ou traduzido para a ressurreição, que deveria ser a vida espiritual, não faz diferença aqui. O que eu acredito ou deixo de acreditar não muda o que eu tenho que fazer. Então, se eu acredito que vai ser depositado o meu corpinho na terra, e um dia esse corpinho vai voltar a viver em carne, para que eu seja uma pessoa que está merecendo ser salva ou não, é preciso que eu mereça ser salvo do mesmo jeito, então tem que fazer o bem. Se eu acredito que daqui sai o espírito imortal, assim como a doutrina espírita nos traz, e eu vou reencarnar outras vezes, eu preciso merecer estar num lugar melhor. Se eu não acredito em nada, e eu acredito que eu vou simplesmente ser depositado na terra e ali acabou, por que eu vou ter os dias aqui, um depois do outro, de sofrimento e angústia, buscando vingança, aflição, tormento e dificuldade para a vida do outro? Não faz sentido. O Cristo, ele aparece para algumas pessoas. Para Maria Madalena, para Maria sua mãe, para José seu pai, para os seus apóstolos. Ele mostra o Espírito que ele é. Jesus aparece para Saulo. A última palestra que eu contei, a história dos portões de Damasco, para Saulo, que era seu perseguidor, em espírito, porque ele já tinha desencarnado, para mostrar que a vida espiritual é verdadeira.
E o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, vem nos lembrar que Jesus aqui esteve. Antes de Jesus, outros profetas que Ele nos enviou para ir preparando o caminho. E depois de Jesus, outros tantos que Ele também nos enviou para mostrar o caminho. E no momento da passagem dos portões de Jerusalém, o povo, provavelmente nós, gritamos: Hosanas ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosanas ao meu Senhor. Nós gritamos. E aí hoje, a doutrina espírita, já com mais de 160 anos, vem nos relembrar os ensinamentos do Cristo, vem dar sentido para as coisas que Jesus nos falava, que os profetas nos falavam, e que talvez a gente teve o direito, né, de na época falar que não entendeu. Hoje está bem explicado, hoje está bem defendido. Eu venho aqui no centro toda quarta-feira, ou toda quinta-feira, ou vou em outras casas, vou na igreja, vou na paróquia, vou no templo, vou aonde eu quiser, e estou escutando a palavra do Cristo. Se eu não estou seguindo, o que eu estou fazendo? Ah, mas eu sou espírita, eu reencarno, então eu posso deixar para a próxima? Será que eu já não estou deixando para a próxima já há muito tempo? Porque o Cristo Consolador, Ele é Consolador não porque Ele vai tirar a nossa dor, não porque Ele entrou em Jerusalém para tomar o poder. Ele mostrou que eu posso até sofrer, eu aceito o meu calvário, mas se for com resignação, a morte é um pequeno detalhe, que nós já passamos, muitas e muitas e muitas vezes, que o sofrimento de uma noite inteira, ele é deixado de lado quando o sol nasce, que às vezes eu sofro aqui essa vida toda de 80, 70, 90, 100, 110 anos, acho que a mais velha do mundo morreu esses dias, uma freira de 117, se não me engano, acho que é isso, o pessoal aí que está na internet, às vezes consulta na hora e vê. Mas essa vida, quando é comparada com a eternidade, é um cisco. E se for para eu sofrer a vida inteira, mas para a eternidade eu ser feliz, será que não compensa? Porque se eu falar para o pessoal aqui, vamos trabalhar um dia, mas vai ser um dia de 24 horas, quebrando pedra no sol quente, no calor, com dificuldade, carregando peso e suando, mas o resto da vida nós vamos ter dinheiro suficiente para ficar deitado na rede. Todo mundo vai querer trabalhar, todo mundo vai querer estar na pedra. Do mesmo jeito que se eu falar agora, para todo mundo assim, se nesse momento que a gente está aqui no centro, nós todo mundo aqui começar uma vigília de oração, a gente vai começar todo mundo junto a repetir, nós vamos fazer a oração de agora até 31 de dezembro. Haja voz, haja água, haja palavra. Mas de 2027 em diante, ninguém tem sofrimento, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai estar no paraíso. Nós vamos passar, acho que é 2030 aqui rezando para poder agradecer. O sofrimento, ele pode ser grande, ele pode ser muito. Mas quando eu olho para o lado, eu vejo um irmão que sofre mais do que eu. Quando eu olho para baixo, eu vejo um que está pior que eu. Quando eu olho para cima, tem um que está pior que eu. Quando eu olho para o lado, também tem um que está melhor do que eu. Provando que cada dor é particular, cada dor é individual. Mas o responsável por ela, o Evangelho nos conta, somos nós. E se eu criei, eu tenho que resolver. Tem aquela frase, né? Quem pariu Mateus que balança. Então eu pari, né? Eu criei os meus sofrimentos. Então que eu conviva com os meus sofrimentos. E como que eu convivo com o meu sofrimento? Com resignação. O Cristo é consolador. A doutrina é consoladora não porque ela tira a dor, porque ela dá sentido, significado e data de término da dor. E ainda mais, o Cristo nos deu o caminho para que a dor nunca mais exista. E se a gente não quer seguir, a responsabilidade não é dele, né? Mesmo assim ele se responsabiliza. Ele esteve aqui, ele foi para a cruz, nos amou e lá do alto pediu para Deus, antes, como último suspiro do seu corpo carnal, que Deus nos perdoasse. Porque a gente estava cometendo ali um erro, porque a gente não sabia o que estava fazendo. E ainda assim, continua até hoje como coordenador dessa nossa terra, mesmo tendo sido martirizado em corpo carnal, para nos perdoar, nos mostrar o caminho. É por isso que a gente confunde a figura de Jesus com a figura de Deus, porque é o mais perto do Criador que a gente já viu, e foi possível que a gente visse
Mas eu não lembro, eu desencarnei, esqueci e voltei. Eu estou podendo ver o Cristo agora, quando eu olho para o meu irmão, pois a cada um de nós é uma centelha da luz divina. Então que a gente possa encontrar um ao lado do outro esse consolo, esse cuidado, esse carinho que Jesus prepara para nós. Obrigado a cada um pelo tempo de vocês e vamos fazer a nossa oração agora para passar o trabalho de Deus. Divino Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos acompanham, mentores e guias dessa nossa casa maravilhosa, recebemos a segunda parte do trabalho de hoje, tratamento. A primeira, através das melodias e notas harmônicas que preparam o nosso coração para estar mais receptivo. A segunda, através da instrução caridosa que os mentores vão enviando e vamos recebendo em forma de palavras soltas, mas que juntas vão se transformando em uma imensidão de luzes. Agora, através das mãos caridosas dos irmãos passistas, vamos receber a reenergização, a limpeza do nosso organismo espiritual, a purificação do nosso coração e o reforço das proteções que defendem o nosso espírito das más energias. Através do trabalho da cromoterapia, pelos raios de luzes coloridas, vamos recebendo o tratamento, o remédio que é necessário para ir revigorando esse nosso corpo físico através dos remédios invisíveis que os espíritos amigos, médicos espirituais, vêm trazendo aos nossos corações. Através do atendimento, deitadinhos na maca, num verdadeiro hospital espiritual de proporções inimagináveis ao olho nu. Recebemos o auxílio desses médicos caridosos, que do lado de lá continuam trabalhando para nos recobrar a saúde, ainda que não tenhamos procurado tratamento, ainda que não tenhamos procurado merecimento, ainda que não tenhamos encontrado o caminho correto. Ajudai-nos, Senhor, a estar sempre trilhando os caminhos que nos deixou, do amor pelos irmãos, do amor a Deus, do amor como Jesus nos amou. Só assim, somente assim, estaremos em paz e harmonia com o universo. Gratidão imensamente, que assim seja.